Fala galera, bem-vindos a Dodge TV, que quem fala com vocês é o Dodge. Bom galera, seguinte, antes de qualquer coisa, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscreverem no canal, que é muito importante para a Dodge TV, tá certo galera? Bom galera, seguinte, como vocês viram no título, hoje a gente vai conversar sobre um assunto polêmico envolvendo as nossas Dodge Dakotas, tá certo? E aí galera, o que vocês acham? A Dodge Dakota, ela é uma lasanha? Ela é uma bomba? Ou ela é um resto de rico? Bom, para a gente poder falar sobre isso, primeiro a gente tem que entender o que é a lasanha, o que é a bomba e o que é o resto do rico, né? Resto de rico. Bom, a lasanha, cara, canais tipo Auto Super, eles dizem que a lasanha é aquele tipo de carro que você nunca termina, você tem que ficar fazendo ele em camadas. Você leva no mecânico, arruma uma coisa, depois tem que arrumar outra. Eles têm o preço relativamente baixo, tá certo? Então é um carro que a galera, por pagar baixo no carro, eles costumam modificar bastante o carro, tá certo? E o carro ele... eu parei agora porque a moça quase bateu na frente da caminhonete fazendo a curva. E o carro ele é igual a lasanha, ele é feito em camadas, entendeu? Já tem gente que acha que o carro lasanha é aquele cheio de massa, que ele é italiano, por isso que ele é chamado de lasanha. Bom, aí já é outra coisa, tá certo? Carro lasanha é justamente isso, é o carro de camadas. E o carro italiano que a gente zoa é o carro que só tem massa, por isso que a gente chama ele de italiano, tá certo? Então lasanha e italiano são duas coisas completamente diferentes. Então quando alguém chamar seu carro de lasanha, não pega pilha, não fala, não, mas meu carro nunca pus massa, nem nada disso, meu carro é inteiro original. Não, a galera chama carro lasanha quando o carro ele tem um valor relativamente legal para se comprar e a galera gasta bastante no carro e mecânico. A Dakota se encaixa nisso? Depende. Tem dono que é relaxado, tá certo? E aí esse dono relaxado, ele não vai fazer manutenção direito do carro. E aí o que acontece? Quando ele não faz a manutenção direito do carro, o carro vai mais vezes no mecânico. E aí ele fica arrumando por camada, fica arrumando por etapa. Então pode ser que sim, a lasanha pode ser, a Dakota pode ser considerada lasanha quando o dono não cuida, igual a minha Dodge não é uma lasanha. Minha Dodge ela não tem modificações, ela não passa muito tempo em mecânico, então não é uma lasanha. Carro bomba, o que é o carro bomba? Muita gente põe como exemplo uma Areia, tá certo? Que é aquele carro que tem aquele problema crônico, você sabe que ele vai dar problema. É aquele carro que você compra ele sabendo que um dia ele vai apresentar esse problema. A Dakota tem um problema crônico que a gente já sabe qual é, que é o módulo dela, tá certo? O módulo dela pode ser que apresente problema, pode ser que não. A minha é um exemplo vivo de que o módulo não apresentou problema. Mas por quê? Porque eu sigo em risca o que eu tenho que fazer para não dar problema no módulo, tá certo? Igual você pega lá uma Areia no manual dele, ele diz que você tem que trocar o óleo de tantos em tantos quilômetros. E essa informação do Areia tá errada aqui pro Brasil. Então a galera, mesmo seguindo a risca, o carro começava a dar problema. Então o que aconteceu? O carro virou bomba, porque mesmo seguindo a risca, o carro apresentava problema, beleza? Então esse é o carro bomba. Dakota é um carro bomba? Não é um carro bomba. Dakota não é bomba. Beleza, galera? E o resto de rico, galera? Sobre o carro ser resto de rico, é aquilo que eu falei com vocês. A Dakota, se a gente for levar em consideração o salário mínimo da época, ela era assim um carro de mais de 100 mil reais. Se você for levar em consideração, se a Dakota saísse hoje em dia, ela seria uma caminhonete de mais de 100 mil reais. Então acho que 100 mil reais hoje em dia seria um classe média aí para ter, né? Uma pessoa classe média que ganha aí pelo menos os seus
5, 10 mil reais por mês aí, até 10 mil reais para ser tranquilo, para poder comprar um carro de mais de 100 mil reais, tá certo? Então podemos dizer que sim, a Dakota é considerada um resto de rico, porque ela tem aí o seu valor aí na base a partir dos 20, 25 mil, e aí você acha até 50 mil dependendo da Dakota. Mas sim, a Dakota ela é considerada um resto de rico. Por quê? Porque a galera, velho, compra a Dakota achando que ela é uma caminhonete normal, porque ela dura bastante, tá? É uma caminhonete que não quebra, então a galera compra, coloca GNV, já dá aquelas alteradas monstra, muda motor, altera tudo, coloca peça paralela, entendeu? Isso é o carro resto de rico, entendeu? A culpa não é da Dakota em si, mas a culpa é do dono dislexo que pega a Dakota e começa a cagar, entendeu? Pega, coloca peça paralela, troca motor, coloca GNV, isso aí transforma o carro em resto de rico, entendeu? Então essas três modalidades, o carro lasanha, o carro bomba e o resto de rico, quem faz isso é os próprios donos, galera, não é o carro. Entendeu? Eu conheço um amigo meu que tem maré, cara, que o maré deles é perfeito. Mas por quê? Porque o cara cuida do carro. Igual tem gente que vem com um papinho aí, o carro, você não tem que servir o carro tem que servir você. Para você ter essa ideia de que o carro tem que servir você tem que comprar um carro aí 2020, tá certo? A partir do momento que você compra um carro igual a Dakota, que está se tornando um neoclássico, que é outra modalidade que eu não coloquei no título, mas que existe. O que é o neoclássico? Neoclássico é aquele carro dos anos 90 para frente que tem tendência a se tornar clássico. E como que o carro se torna clássico? Você pega aí um clássico aí, vamos pegar o Maverick. O Maverick na época dele, ele não fez sucesso. Não foi um carro que você fala, nossa, o Maverick fez muito sucesso na época dele. Fez não, cara. O Maverick ele era complicado na época dele. Por isso que ele se tornou um clássico, porque não vendeu muito, tem poucas unidades espalhadas aí pelo Brasil. Então ele acabou se tornando um clássico justamente por isso, porque ele não tinha muitas unidades. A Dakota RT V8 ela tem tendência a se tornar clássico mais rápido do que a V6, justamente porque ela vendeu poucas. Entendeu? Então esse é o tipo de carro neoclássico, beleza? E o carro ele se torna neoclássico quando ele não passa por nenhuma dessas três etapas. Ele não vira lasanha, ele não é um carro bomba e ele também não é um resto de rico. Então se o carro sobreviver a essas três fases, ele tem tendência a se tornar um clássico. Neoclássico, clássico, entendeu? Mas o que acontece? Para ele conseguir se tornar um neoclássico e não passar nem por lasanha, nem por bomba, nem por resto de rico, quem manda nisso é o dono, entendeu? É o dono que vai ter que se conscientizar com o carro dele. Por isso que eu falo, galera, às vezes o cara fala, nossa, a Dakota aí sendo vendida 18, 19 mil, às vezes a Dakota tá até boa, entendeu? Aí o dono desesperado vai e acaba vendendo. Só que aí quando ele cai lá na tabela FIB, né? Porque o que é a tabela FIB? A tabela FIB não é o preço que você anuncia no Mercado Livre, nem nada disso. A tabela FIB é baseada naquele teu documento lá no recibo do carro. Quando você vende teu carro e coloca no recibo o valor que você vendeu o carro, é aquele valor de venda do carro que vai basear o preço da tabela FIB, entendeu? Então não adianta nada, às vezes o cara vai lá, vende a Dakota por 30 mil, e aí o cara vai e fala, ô velho, coloca aí pra mim que você vendeu o carro pra mim por 20 mil, pra me ajudar lá com o negócio de leão e essas coisas. Aí o cara vai e coloca. Aí o que acontece? Muita gente, o brasileiro tem mania de fazer isso. E aí muita gente faz isso, e o carro acaba desvalorizando na tabela FIB. E aí vai ver, tá lá a média 20, 22 mil, sendo que vendeu a 30. Então o carro nunca consegue valorizar. Então é complicado, galera. Bem complicado. É um assunto que eu acho bem interessante.
Porque tem muita gente que escuta o termo, seu carro é uma lasanhona, né? E o cara vai e pega a pilha, meu carro não é lasanha, nunca pôs massa. Mas não é. Então, resumindo, lasanha é aquele carro que ele é arrumado em camadas, certo? Sempre tem alguma coisinha para fazer. Isso depende do dono. O carro bomba é aquele carro que tem o problema crônico, que ele dá problema no problema crônico, porque a pessoa não segue a risca o que a montadora pediu para fazer, certo? Algumas vezes a montadora erra, igual a Fiat lá, ele errou com o Maré. Ela não devia ter mantido os padrões europeus no Brasil, certo? Então, sim, a Fiat aí no caso do Maré eu concordo que foi uma bomba, porque a galera seguia a risca, mas mesmo assim dava problema, então o pessoal teve que descobrir sozinho que o carro não podia seguir aquelas especificações, e aí quando as pessoas tiveram que elas mesmas identificarem o problema, o carro se tornou uma bomba, tá certo? Então sim, no caso do Maré, infelizmente ele acabou virando bomba por causa disso. Igual a gente pega a suspensão de Peugeot. A suspensão de Peugeot ela é feita para andar na França, não é feita para andar no Brasil, beleza? E aí é isso. E o resto de rico nada mais é do que aquele carro que vai barateando e os donos vão pegando o carro e vão estragando o carro, porque não tem condição de manter o carro nos padrões que ele tem que ser, e aí vai colocando peça paralela, peça barata no carro e vai estragando o carro também. Esse é o resto de rico, entendeu? Então vai de Dakota para Dakota, galera. A minha não se encaixa em nenhum desses três, porque a minha nunca teve problema crônico, a minha eu não uso peça paralela, e a minha não fica em mecânico aí fazendo de pedacinho em pedacinho. Sempre faço a revisão preventiva nela. Então ela não tem esse risco aí de ter que ficar voltando no mecânico de 5 em 5 minutos, não. Beleza, galera? Achei interessante falar sobre esse tema com vocês. Espero que vocês tenham gostado do tema. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscreverem no canal, que é muito importante para a Dodge TV. Deixem aí nos comentários perguntas ou temas que vocês querem que eu fale, tá certo? E é isso aí, galera. Falou!